A maioria dos casos de demissão, de dispensa daquele funcionário, daquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou que é portador de uma doença do trabalho, ocorre nos contratos de experiência, tá? Por quê? Porque o empregador muitas vezes parte do princípio, ou assim orientado, de que o contrato de experiência ele tem uma data para terminar, logo demitir o trabalhador mesmo acidentado, ou mesmo que acabou de voltar de um afastamento em razão de um acidente do trabalho, ao fim do contrato de experiência, não é um ato ilícito. Pois bem, o que é que a justiça tem para nos dizer sobre isso? Nós temos uma súmula do TST, tá? Vamos desde já esclarecer. TST é o Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, que é como se fosse o manda-chuva da justiça trabalhista, ou seja, todos os juízes, todos os desembargadores dos tribunais regionais do Brasil inteiro têm que obedecer às decisões do TST. E esse TST tem uma súmula. O que é uma súmula? Uma súmula é uma interpretação que você dá para a lei, tantas vezes da mesma maneira, que aquilo fica cravado, é como se fosse uma lei feita pelo. Lógico, eu estou falando de maneira bastante atécnica, tá? Mas é quase como se fosse uma lei feita pelo próprio Poder Judiciário, tá? E essa súmula 378 do TST vai dizer o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, tá? Contrato por tempo determinado é o caso do contrato de experiência. Então o que ocorre? Não importa se o seu contrato era de experiência. A partir do momento em que você sofreu um acidente de trabalho, você faz jus à garantia provisória de emprego, a estabilidade de 12 meses. Tá? 12 meses a partir de quando? A partir de quando cessa o benefício. Então, vamos supor, a gente tem um vídeo aqui explicando isso bem mais com bastante detalhes no canal, mas eu vou te dar só uma noção, tá? Você sofre um acidente no emprego ou constata que tem uma doença em razão do seu emprego, e essa doença ou esse acidente faz com que você fique impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias. Tá? Então, passou de 15 dias, você vai ser afastado pelo INSS. É quando você começa a receber o auxílio doença acidentário. Quando esse auxílio, o INSS vai lá, corta esse auxílio, tá? Cortou o auxílio, você volta ao emprego. A partir do momento em que você voltou ao emprego, você tem 12 meses de estabilidade, não importando que trate-se de um contrato de experiência, tá? Isso a gente repete aqui, acontece muito, muito, muito mesmo. Até porque, o que ocorre? Tem realmente aqui juízes que não respeitam esse entendimento. Tá? Então, às vezes, quem vai orientar a empresa orienta mal, vai pesquisar, ver que tem juízes que dizem que não é devida a estabilidade no caso de contrato de experiência, no caso de acidente do trabalho, e por isso as empresas vão lá e demitem. Mas é lógico que mesmo que você entre com uma ação, deu azar de cair num juiz desse, você pode recorrer para o tribunal e mesmo perdendo no tribunal, você vai recorrer para Brasília, para o TST. É lógico que você não precisa ir até lá, o processo vai até lá, o seu advogado envia o processo até lá, e lá, muito provavelmente, será aplicada a súmula 378 no seu inciso 3, dizendo que sim, você tinha direito a estabilidade, mesmo tratando-se de um contrato de experiência. Muito bem, e quais são os direitos que tem aquele empregado que ele foi demitido dentro deste período aqui de 12 meses, ou então enquanto acontece também de vez em quando. Ou mesmo quando ainda estava gozando do afastamento, isso acontece, tá? Quais são os direitos? Vamos lá. Pois bem, o seu primeiro direito é o da reintegração, tá? Então, é bastante assim
Tem discussão no direito, tem discussão nos tribunais, mas o entendimento mais comum é o seguinte. Vamos supor que você sofreu um acidente aqui, não importa quando, e você voltou ao trabalho em janeiro do ano de 2022, vamos supor. Muito bem. Você voltou, trabalhou até o mês de março de 2022. Não obstante, nesse mês aqui de abril, eles foram lá e demitiram você. Bom, se você tinha estabilidade de 12 meses, você deveria poder trabalhar até janeiro de 2023. E eles te demitiram em abril, tá? De 2022. Ou seja, dos 12 meses, você só pôde trabalhar 4. Os outros 9 meses, você perdeu. E aí, quando você entrar com o processo, o que você vai pedir? Olha, eu quero ser reintegrado. E aí você volta a trabalhar, vamos supor, no mês de maio, e tem direito a receber o salário que você deveria ter recebido esse interregno aqui entre abril e maio. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona, por quê? Você é demitido, tem que procurar um advogado, o advogado tem que entrar com a ação, então você vai levar aí, por exemplo, 3, 4 meses para entrar com o processo e ser reintegrado. Ou seja, esses 3 ou 4 meses de salário vão ser pagos para você, e fora isso você volta para o emprego e trabalha até aqui, janeiro de 2023, tá? Na prática, é muito raro isso acontecer. Geralmente, porque o que vai acontecer? O empregado ele vai entrar com a ação, até ele entrar com a ação já deu um grande tempo do que seria esse período de estabilidade, a empresa não costuma aceitar a reintegração, então o processo vai ser julgado, a justiça é lenta, quando você vai ver, já passou tudo isso aqui, ó, o prazo já passou de 2023, de janeiro de 2023. Então sobra só o que para você receber? A indenização. E aí é óbvio, você vai receber a indenização por todo esse tempo aqui em que você ficou afastado. Vamos supor aqui de abril até janeiro de 2023, você vai receber a indenização por todos esses meses, tá? Geralmente o que acontece? Mesmo a gente indo lá e pedindo a reintegração, você geralmente acaba não sendo reintegrado, acaba só recebendo uma indenização por todo esse tempo que deveria estar trabalhando e não trabalhou. Tá? E um detalhe muito interessante é o seguinte, vou até apagar aqui para não atrapalhar. Tem uma OJ, que é uma orientação jurisprudencial, é algo parecido com a súmula que a gente conversou agora há pouco, que diz, olha, entrar com a ação após o período de estabilidade não configura má-fé. O que isso quer dizer? Vamos supor, no mesmo caso, tá? Você voltou em janeiro de 2022. Aí você foi demitido em abril de 2022. Foi demitido. Você teria estabilidade até janeiro de 2023. Aqui eu fiz um zero a mais, hein? Muito bem. Até janeiro de 2023. Só que você resolveu entrar com o processo só em fevereiro de 2023. Ou seja, você entrou pedindo só a indenização. Não tem como ser reintegrado porque já passou o período de estabilidade. Agora você só tem a indenização por todo esse tempo aqui para receber. E aí, você pode fazer isso? Pode sim, porque a OJ está dizendo, olha, entrar com a ação após o período de estabilidade não configura má-fé. Então, vamos supor, você foi demitido em abril de 2022, você tem aí 2 anos para entrar com essa ação. Então, até abril de 2024, você ainda pode entrar com a ação pedindo indenização por todo esse tempo de estabilidade que foi tirado de você. Por que existe essa OJ aqui? O que acontecia? Muitas vezes o funcionário ele fazia isso, ele passava o tempo da estabilidade, aí ele entrava com o processo pedindo indenização. E qual era a defesa dos advogados das empresas? Falava, olha, esse cara aí tá de caô, esse cara aí tá sacaneando. Ele deixou passar o prazo de estabilidade exatamente para não voltar a trabalhar. Esse cara aí, ele não gosta de trabalhar não, ele só quer receber dinheiro. E aí alguns juízes efetivamente entendiam que isso demonstrava que havia má-fé por parte do funcionário e, portanto, ele não deveria receber a estabilidade. Mas o que ocorre? De quem é a obrigação? De quem é a obrigação de não demitir? É da empresa, é do empregador. É o empregador que não pode demitir, certo? Então o empregador vai lá, comete um ato ilícito,
que é demitir um funcionário que tem estabilidade, imotivadamente, lógico que por justa causa pode haver demissão, mas imotivadamente ele vai lá e promove um ato ilícito, um ato ilegal. Ele demite aquele funcionário que tinha estabilidade. E aí o funcionário, no mais das vezes, não sabe desse direito. Ele pensa, não, realmente eu estava em contrato de experiência, então eu não tinha direito à estabilidade. Passa todo o período de estabilidade, ele está lá no YouTube, ou alguém manda para ele pelo WhatsApp esse vídeo aqui, que você está vendo agora. Nossa, só depois que acabou a estabilidade ele descobre que tinha esse direito. A gente vai presumir a má-fé do trabalhador, sendo que quem cometeu o ato ilícito foi o empregador, de boa fé ou não, de boa fé ou de má fé, mas ele que não podia demitir. Então foi lá o TST e fez, no meu entendimento, nesse caso, fez bem em proteger o trabalhador, dizendo, olha, a gente não pode presumir a má fé do lado que foi afetado a favor daquele que cometeu o ato ilícito. Então, sim, mesmo que já tenha acabado esse período de estabilidade, se você está dentro do prazo de 2 anos após a dispensa, você ainda pode sim entrar com uma ação pedindo a indenização, o seu salário por todos esses meses em que você deveria estar trabalhando em razão da estabilidade, mas foi dispensado. Bom, é isso. Eu espero ter conseguido esclarecer esse assunto para você e até a próxima.